dar início ao 4º Congresso Estadual da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Unicidade, desenvolvimento e justiça social. Nenhum direito a menos. Antes da palavra inicial do presidente Sebastião, a direção da Central quer fazer um agradecimento especial à comissão organizadora desse congresso. Os companheiros José Carlos Sacramento, Andréia Pacheco, Sérgio Silva e Antônio Carlos. Uma salva de palmas especial para eles. E para fazer a abertura do congresso, dou a palavra ao Sebastião José. Queria agradecer muito a presença de vocês e a confiança de vocês. Declarar aberto esse 4º Congresso da nova Central Estadual, num momento muito difícil para os trabalhadores brasileiros e um momento de um grande desafio para aqueles que assumiram esse papel de estar à frente das entidades sindicais para resguardar os direitos conquistados ao longo dos anos e tentar ampliá-los no momento que a pauta colocada no nosso país é uma pauta exclusivamente de retirada de direitos e que talvez desde a criação da consolidação das leis de trabalho, a nossa CLT, posterior à Constituição Cidadã de 1988, que consagrou as conquistas, grande parte das conquistas dos trabalhadores brasileiros, tornando algumas dessas conquistas em cláusulas pétreas da nossa Constituição. E o que nós vivemos nesse momento é uma ameaça total a tudo aquilo que, com muita luta, foi conquistado pela classe trabalhadora. Então, nosso desafio, como dirigente de entidades de primeiro grau, os sindicatos, do segundo grau, as federações, as confederações e as centrais sindicais, mais que nunca, precisamos enfrentar essa situação. Então, esse congresso ele acontece num momento que exige de todos nós muita reflexão. Tenho observado alguns companheiros um pouco descrentes. Sei que muitos aqui têm uma trajetória na história do trabalhismo no Brasil muito maior do que eu. Mas a história, ela mostra que nunca o trabalhador conquistou nada de braço cruzado. Todas as conquistas dos trabalhadores foram em momentos de dificuldade, com muita luta. E muitos companheiros nossos do passado deram a sua vida para garantir e ampliar os direitos da classe trabalhadora. Então eu queria declarar na abertura desse congresso, para que todos nós tenhamos coragem de enfrentar essa situação de cabeça erguida. 2018 está aí e todos nós temos uma arma importante para reagir. E nunca é tarde para reagir, mas sempre é tarde para se acomodar. Então, muito obrigado. Declaro aberto o 4º Congresso da nova Central Estadual. Nós estamos vivendo uma época muito difícil e essa época é necessário que todos nós estejamos unidos, tá? Porque essa reforma trabalhista que veio de forma assodada, que veio atropelando todos os direitos sociais, todos os direitos dos trabalhadores, tem que ter uma resposta. E essa resposta nós só conseguimos com a união. Nós estamos vendo, pelas entrevistas que acontecem no Brasil afora, que magistrados não estão satisfeitos, que procuradores não estão satisfeitos, que advogados não estão satisfeitos. Mas, infelizmente, se passou num congresso
num Congresso que nós temos um presidente da Câmara que diz que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir, ou seja, que se dane os empregados, né, que não tenham direitos, que prevaleça a vontade do empregador. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, e isso que nós temos que combater. Qual é o presidente da Coca-Cola, do White Martins, que vai descer e vai querer negociar com o empregado? Sem o sindicato forte, sem os sindicatos estarem unidos. Não existe. Tá? A força é o sindicalismo. Tá? Quem pode hoje negociar com o patrão, quem pode hoje impor as vontades dos empregados, são os sindicalistas, são os sindicatos. E nós temos que estar unidos para poder barrar toda essa reforma aí que está vindo aí a partir do dia 11 de novembro de 2017. Tá? Muito obrigado, meus amigos. Estou aqui também representando o companheiro Mário Zé Gomes, que pediu que eu a representasse nesse ato. Ele gostaria de estar aqui, mas infelizmente hoje foi um dia chuvoso lá em Nova Iguaçu, está chovendo muito e ele está com uma certa dificuldade de locomoção, mas desejou que esse quarto congresso aqui tenha bastante êxito, que a gente assimile bem o que vai ser tratado aqui, para a gente continuar nessa luta na união de todas as entidades sindicais, porque aqui não é rodoviário, é todos uma representação do trabalhador. Então, nós temos que fazer uma união entre nós, independente qual seja a categoria, porque só unidos nós vamos vencer esses tubarões que estão aí. A gente vê que o presidente Temer, para se livrar da justiça, tentar se livrar da justiça, ele está vendendo o país, ele está vendendo a Amazônia, está vendendo e vendeu os nossos direitos. Mas nós não podemos permitir mais isso. Muito obrigado. O Temer ele está trabalhando para o poder e para os seus interesses particulares, que não são os do trabalhador. Nós temos que nos unir, esquecer nossas diferenças, os sindicatos de todos os segmentos, as centrais sindicais, as federações. Está na hora da gente mostrar que somos unidos. O maior problema do povo brasileiro é a falta da união. Por isso que esses políticos estão acabando com o nosso país. Está na hora de tomarmos o poder. O trabalhador é quem enriquece o país. Então somos nós que temos o poder de tirar quem nos prejudica. E unidos somos fortes. Um bom congresso a todos nós, uma boa tarde. Hoje, nós temos por força moral fazer nossa eleição com tudo que está acontecendo no país. Está havendo um retrocesso de 70 e tantos anos na nossa legislação trabalhista, nossa famosa CLT, e 30 anos atrás foi feita a nossa reforma da Constituição, uma reforma tão maldosa que o país, nosso Brasil, aqui na América do Sul, foi o país que mais demorou a fazer uma Constituição, historicamente está escrito isso, e que mais bagunça, mais rápido bagunça a nossa Constituição. Nunca se fez assim, uma retificação, uma confirmação na nossa Constituição, já esperando o golpe que vão dar no futuro. E aconteceu agora, além de assinar uma reforma trabalhista, sem assim ter uma anuência da sociedade, ainda veio por cima, ainda baixar uma portaria escandalosa, que é para voltar a 70 anos atrás, a volta à escravidão de novo. Ninguém pode fazer nada, todo mundo travado. Ainda por sorte nossa, eu volto a repetir, nós estamos dentro de uma casa que ainda representa o trabalhador e está falando do trabalhador, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, e nós temos um conselheiro na mesa. Onde resta para o Deusélio, eu espero que ela passar para vocês, uma esperança que não vai ser assim não. Ela pode entrar em vigor no dia 11, ou vamos estar, mas nós vamos achar uma brecha para derrubar isso. Muito obrigado. Eu me orgulho muito de ter sido aí um dos fundadores, né, da Nova Central, e dizer com muita clareza
que eu estou na luta sindical há muitos anos e nunca fui de central sindical nenhuma. Nós nunca optamos, a maioria dos sindicatos vigilantes presentes sabe disso, né? A nossa federação também, com o Sérgio à frente. E quando surgiu a nova central, é exatamente a central organizada por companheiros dentro da estrutura sindical, como federação e sindicato. Então, nessa estrutura, foi nós então que viemos para a nova central, que realmente é diferente de todas as demais centrais. E tem seriedade, tem honradez na sua atuação, né? E eu continuo achando que eu me sinto muito orgulhoso de estar na nova central. Precisamos exatamente manter essa luta, principalmente nesse momento difícil agora, que o governo quer fazer, mexer mais ainda nos direitos dos trabalhadores. Então é preciso que ele possa, principalmente também a Previdência. Ele não tem tomado a Previdência ainda, mas estão preparando aí para poder jogar esse pepino em cima da gente, né? Então por isso que eu queria saudar a todos aqui presentes, dizer que me sinto muito orgulhoso, mais uma vez dizendo, de pertencer à nova central, que realmente é uma nova central, é uma central sindical completamente diferente. É um momento que me eleva, a verdade é essa, me eleva. Quando eu cheguei aqui, eu olhei esse plenário, ainda meio espalhado e tal, aí eu tomei, foi mesmo que dar uma injeção de coramina, porque a situação é grave e se nós que estamos na cúpula não tivermos, primeiro, vontade e disposição de trabalhar, e segundo, o apoio, né, daqueles que formam a base da organização sindical brasileira, nós tendemos a fracassar. Então, isso para mim é motivo de emoção, de uma satisfação sem tamanho. Eu queria, por isso, agradecer a cada uma e a cada um de vocês pela presença que estão dando nesta oportunidade. Mesmo enfrentando todas as dificuldades, eu posso também dizer que estou vivendo dias de glória. E tenho participado, esse é o terceiro evento neste mês que nós participamos de reuniões para processar renovação da diretoria, assim sucessivamente. Foi Santa Catarina, foi sexta-feira Espírito Santo, em Vitória, é hoje aqui no Rio de Janeiro, no final do mês no Paraná, exatamente em Curitiba, e vai por aí afora. Então, isso para mim é realmente glória. São dias de glória que eu tenho passado, né, contradizendo todas as dificuldades que nós estamos passando. Glórias por quê? Especialmente porque em todos os lugares que eu tenho participado tem havido uma hegemonia de ideias e de pensamento. Tem havido entendimento entre aqueles que representam de fato e de direito as classes trabalhadoras, que são as entidades sindicais de base. Estão nos tratando como se as nossas entidades fossem entidades prejudiciais à nação. Ao contrário, a nação, ou qualquer nação do mundo democrático, não vive sem as entidades sindicais organizadas. A democracia parte da participação direta e ativa das entidades sindicais, consequentemente dos trabalhadores. Nem isso olharam. Quer dizer, a nossa trincheira, que são os sindicatos, as entidades matriz da organização sindical, estão clamando, porque estão perdendo uma receita que já era do seu orçamento. As centrais estão clamando porque é a única receita que tem, sem saber o que vai fazer amanhã. As confederações e as federações da mesma forma. Mas isso
para o Congresso Nacional, na sua grande maioria, e para o governo, isso de nada vale para eles. O que vale é manter, ou tentar desorganizar toda a estrutura sindical, é manter um trabalho escravo e semi-escravo, conforme a portaria recém-editada pelo nosso ministro do Trabalho. Ele quer exatamente essas coisas, não dá para entender. Mas vamos fazer um juramento. Esse juramento tem que ser nosso. Não baixar a cabeça e continuar a nossa luta, procurando unir ideias cada vez mais. E também não é hora de divisão. Não é hora de cada um seguir o caminho que melhor lhe interessar. É hora de somar ideias, pensamentos e ações, para que nós possamos combater da forma ordeira que nós costumamos trabalhar e mudar toda essa situação. Para o ano vamos ter eleição. Esse Congresso que aí está, provavelmente vai ser mudado, mas vai depender muito do voto de cada uma e de cada um de nós. Então vamos acabar com aquela história. Eles vão votar no Pedro porque é meu amigo, vou votar no João porque batizou meu filho. Vamos acabar com isso. Vamos votar no fulano de tal porque fez um benefício na rua, que é obrigação dele. Vamos acabar com isso. Escolher pessoas que de fato representem. Sondar um pouco antes, porque é como diz um colega nosso, diretor nosso, o Pedro Moacir. O voto é como uma promissória que nós assinamos em branco. Então vamos levar isso em consideração. O voto é uma promissória que a gente assina em branco. Agora vamos ter cuidado, em quem nós vamos escolher, para que não soframos permanentemente golpes da natureza que estamos sofrendo. Eu precisava de falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, porque em seguida vai ter eleição e depois já tem as pessoas determinadas, com muita propriedade, para trazer mais informações para as companheiras e para os companheiros. Sucesso, cuidado nessa eleição, para não ter distribuição de santinho aí por baixo do pano, e de repente vamos entrar com algum tipo de protesto. Vamos ter cuidado nisso, para que tudo saia conforme o Sebastião planejou. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Repito dizer, a presença de vocês, de forma maciça como está, me encoraja cada vez mais a continuar o meu trabalho. E eu fico muito feliz por isso, que eu faço o trabalho que eu gosto de fazer. Muito obrigado. Primeiro vice-presidente, Sérgio Luiz da Silva. Presidente, Sebastião José da Silva. Então, presidente Calixto, a única chapa que foi apresentada ao Congresso é essa chapa. Então aí o senhor conduz aí os trabalhos para a eleição, não sei se é... Aclamação! Quem está de acordo com a chapa conforme foi citada, deu um sinal levantando o crachá. Muito bem. Obrigado. Alguém contra?
Alguma abstenção? São eleitas por unanimidade. E esses votos vai para o site nacional da Nova Central. Se for, vocês acabaram de tirar. E agora confirmo a posse da diretoria eleita. A primeira palestra, que o título é O Custeio das Entidades Sindicais com a Implantação da Reforma Trabalhista. E nós vamos ter essa palestra com a doutora Zilmara Davi de Alencar, que é No mesmo dia que saiu essa portaria de juristas, a portaria é publicada pelo Ministério, a 1081, institui um grupo de trabalho que trata da restituição da contribuição sindical. Essa portaria que trata da restituição da contribuição sindical, o que é isso, Zilmar? Valores que foram depositados irregularmente na conta emprego e salário que compõe o FAT do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele monta um grupo de trabalho com 4 pessoas, todas 4 só integrantes do Ministério, não tinha participação de nenhuma entidade sindical. Zilmara, no mais grupo 5 de minutos. trabalho. Tá, João? Mais 5 minutos, por favor. No grupo de trabalho. E aí a gente vai lá e verifica que foi feito uma matéria jornalística onde diz que desse valor que está sendo encontrado lá no FAT, que precisa de restituição, 15% as entidades sindicais teriam que abrir mão para o Ministério do Trabalho financiar o combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. Aí, mais um confisco aí de 15% dos valores que eram destinados à entidade sindical. Isso, gente, agora, dia 28/9. E ele diz que é para financiar o combate ao trabalho escravo. Ocorre que, no dia 16/10, sai publicada a portaria 1129, que ele praticamente aniquila a fiscalização do trabalho escravo. Então, a gente se compromete em ajudar com os 15% para poder fiscalizar o trabalho escravo. Quando é menos de 20 dias depois, ele acaba a fiscalização do trabalho escravo. Então, aquela que dá é a mesma que tira. E aí, nesse cenário, como nós vamos nos posicionar? Quais são os nossos instrumentos e prerrogativas? A pesquisa do IBGE dá conta, do PNAD, dá conta de que a gente está passando por um processo de afastamento da categoria da sua sindicalização. Olha aqui o que é que nós verificamos nessa última pesquisa. De 2012 a 2016, nós saímos da marca de 131 milhões de ocupações para 139 milhões de ocupação. Sendo que nós tínhamos 13 milhões e 6% de trabalhadores associados a algum sindicato. Enquanto que em 2016, embora o número de ocupações tenha crescido, o número de associação a sindicato caiu. E nesse aí a gente tem ainda alguns gráficos que demonstram que nessa queda, quem mais se afastou do sindicato foram os homens. As mulheres, até que na sua queda percentual, ela não teve um afastamento tão gritante do seu movimento da sua associação. E aí a gente verifica o quê? Se esse cenário está sendo demonstrado no âmbito sindical, nós não podemos mais continuar do jeito que era antes. A única certeza que a gente tem é que o movimento sindical vai ter que tomar um novo rumo. Nós vamos ter que nos reinventar. Nós não vamos ter que começar tudo de novo, mas a gente vai ter que pegar um caminho que vai ser diferente daquela postura que a gente vinha adotando até então. Essa postura a gente propõe que ela seja feita num aspecto tridimensional. Qual é esse aspecto tridimensional do movimento sindical? É que nós vamos ter que ter o viés social, o viés político e o viés jurídico dentro do sindicato. O sindicato ele vai ter que dar conta da sociabilidade e da solidariedade de uma organização de classes. Vai ter que ter um aspecto coletivo
a ponto de influenciar no destino da história, e um aspecto jurídico, que é a representação por categoria e a celebração de suas normas coletivas. Por que eu grifei ali a representação por categoria? Porque eu tenho escutado muita entidade sindical que está caindo no canto da sereia de dizer assim: Silmara, eu não vou mais representar a categoria não. O pessoal não quer nem pagar a contribuição sindical. O pessoal, quando a gente faz o instrumento coletivo, no dia seguinte vai lá e dá a carta de oposição. Então eu vou representar só quem me quer como representante. Isso é canto da sereia. Por que é canto da sereia? Se a gente for querer representar só quem é sócio, a gente não é sindicato, a gente é associação. O que difere o sindicato de associação é sua base de solidariedade, de categoria. Nós não podemos cair no canto da sereia de, nesse momento trágico, a gente abrir mão da representação da categoria. Ao contrário, nós temos que ampliar a nossa visão de categoria. Ampliar argumentando sobre esses princípios. Princípio da proteção que abarca o princípio da norma mais favorável, o princípio de um emprego que tenha continuidade e não empregos precários que sejam totalmente descontinuados, que você não sabe se está empregado hoje ou amanhã está desempregado. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, o princípio da primazia da realidade dos fatos. O que vale é que na realidade ocorre. E aí, a gente, enquanto sindicato, a gente tem que ter a defesa dos interesses coletivos e individuais de toda a categoria. E nessa ampliação de... Eu vou pedir mais 5. Nós somos sindicato, a gente representa a categoria. E dentro dessa visão, nós temos que ter uma visão onde nós vamos defender os nossos representados, não olhando para aquilo que nos desfavorece, nós vamos olhar para aquilo que nos protege. Ou seja, é uma série de termos, artigos que não tiveram qualquer tipo de alteração e continuam com a proteção, principalmente da jornada de trabalho. É uma Constituição Federal que traz um patamar mínimo civilizatório e traz a dignidade da pessoa humana. Nós temos que nos apegar nas convenções internacionais. E aí, gente, o grande pulo do gato vai estar aqui. Os sindicatos, eles precisam se preocupar não só com as relações de emprego. Embora na minha carta sindical tenha representando, eu represento os empregados. Eu não represento só quem tem relação de emprego, eu represento a classe trabalhadora, eu represento todos os trabalhadores, independentes da modalidade de contratação. Eu tenho um sindicato que ele vai se preocupar com os desempregados, com aqueles que não estão em relação de emprego. Porque hoje a maior ameaça para o trabalhador empregado é o desempregado. Porque se ele for ser desempregado, no outro dia colocar há vagas, a fila vira quarteirão. Então nós também temos que ter um olhar para aqueles que estão em situação de não emprego. E acima de tudo, há uma terceirização vindo por aí. Há um contrato autônomo vindo por aí. Quem é que representa o trabalhador autônomo que, por força das circunstâncias, foi obrigado a abrir uma PJ ali na esquina? Foi lá na junta comercial e eu cheguei e disse assim, eu quero trabalho. Você diz assim, eu te dou trabalho desde que você vá lá e se PJize. Abre a sua PJ. Abriu a PJ, veio aqui, ele fez o contrato. Esse cara, ele é patrão ou é empregado? É patrão não, ele é um empregado que foi obrigado a se sujeitar e abrir uma PJ para poder ter a sua sobrevivência. O terceirizado está vindo aí para atividade fim. Aquele terceirizado ele tem que ser encarado como integrante da nossa categoria. Então eu citei esses dois exemplos para que a gente verifique que a nossa representação
representação ela tem que ser ampliada, independente das formalidades. Se o cara teve que se pejotizar, se o cara veio numa terceirização, aquele representante é nosso, ele é trabalhador. Então nós vamos ampliar nosso sistema. Nós somos fortes. Se a gente, na hora que for fazer nossa negociação coletiva, a gente entender de que o que está querendo ocorrer nas relações de trabalho é a civilização das relações de trabalho. O que é isso, Zilmara? O direito do trabalho, quando eu tenho os contratos celebrados, ele tem um monte de princípio, que aqueles princípios ficam protegendo aquela relação. Princípio da primazia da realidade, de proteção do trabalhador, tudo de bom tem aquela proteção. Eles estão querendo transformar tudo em negócio jurídico. Tudo é direito onde as partes são iguais. E esse direito civil aqui, ele não tem aqueles princípios protetivos que o direito do trabalho tem. Então, ao invés de eu ficar olhando se ele é PJ ou não PJ, eu vou imaginar que eu defendo o trabalhador. E tenho como conceito de trabalhador todo aquele que depende do trabalho para a sua sobrevivência. Se eu tiver isso em mente, eu vou abarcar toda a minha representação e vou trazer para debaixo da minha representação coletiva. E cuidando, principalmente, de que a reforma trabalhista, antes a nossa principal pauta era redução da jornada sem redução de salário. Por quê? Porque o nosso eixo era jornada, remuneração. A reforma trabalhista, ela está querendo trazer que não é mais o tempo do trabalhador que deve ser remunerado, e sim a produtividade do trabalhador que deve ser remunerada. Então ele deixa de ter o eixo remuneração, jornada, e passa para ter um eixo remuneração, produção. Então, na hora de eu firmar a minha pauta de negociação, Zilmar, o que é que eu tenho que ter em mente? Tudo que está dizendo que não é tempo à disposição do trabalhador, que antes a legislação protegia, ela agora saiu de banda. Então, quem é que vai ter que proteger? Sou eu, o sindicato, trazendo nas minhas convenções essa proteção para que o eixo jornada, remuneração ainda continue valendo. Essa, então, a autorização e a notificação do sindicato ao empregador, ela decorre da modificação prevista no artigo 545. E aí o 5778 também teve alteração. Antes ele dizia, as contribuições devidas aos sindicatos, quem é que deve as contribuições aos sindicatos? Ele coloca, pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais, serão sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Observa que esse artigo, ele remete a pagamento, recolhimento e aplicação de acordo com o que está no capítulo. O capítulo é de direito coletivo. Esse artigo está falando que a contribuição é devida pelos participantes da categoria econômica ou profissional. Se quem deve são os participantes da categoria econômica ou profissional, como é que a categoria econômica ou profissional delibera ou autoriza? Assembleia. É por assembleia, gente. Aí, a partir daí, que foi isso? Olha só, aí você vai lá e verifica no artigo 579, até o computador está reclamando do horário. No artigo 579, o desconto da contribuição sindical está condicionada à autorização prévia e expressa de quem? Leiam lá para mim. O desconto da contribuição sindical está condicionada à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional. Ou seja, em algum momento ele está falando que é um trabalhador individualmente? Ele está falando que a autorização ela é decorrente de um pertencimento a uma categoria e que a categoria econômica ou profissional delibera por assembleia. Último minuto. Se é de assembleia e está falando de tudo que é categoria, eu posso fazer um edital convocando só sócio para votar?
Toda a categoria vai ter direito de voz e voto? Quais são as regras desse edital? É a prevista em algum instrumento ou é a prevista no meu estatuto? Se no meu estatuto, Zilmara, não tem uma previsão de convocação de assembleia onde todos possam votar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar o meu estatuto. Esse estatuto, ao ser adequado, tem que ter uma previsão de que anualmente eu tenho que chamar uma convocação para a contribuição sindical. Por que tem que ser anual, gente? Porque a contribuição sindical, conforme está no estatuto, no capítulo, ela é anual, é uma vez por mês. Esse edital, por ano, uma vez por ano. Esse edital, ele tem que convocar todo mundo, ele vai chamar só os empregados, ele vai ser como? Ele é um edital para fins específicos, não deve estar metido junto com o da contribuição assistencial ou com pauta de negociação. Muito obrigada. Então, com a palavra, por Alberto Emiliano de Oliveira Neto, Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho do Paraná e Vice-Coordenador Nacional do CONALES. Falar sobre o papel do MPT, do Ministério Público do Trabalho, CONALES, frente à reforma trabalhista. Uma salva de palmas para ele. O convite ao Ministério Público para participar desse encontro, desse congresso, me parece que tem como finalidade inquirir, apurar o que pensa o MPT ou, especificamente, qual é a concepção da CONALES sobre a liberdade sindical. Como vocês bem sabem, o Ministério Público do Trabalho tem como finalidade a promoção, a tutela dos direitos sociais. Neste contexto, ele conta com uma coordenadoria específica, um grupo de trabalho, uma força-tarefa, um colegiado com representantes de todos os estados que tem como finalidade a promoção da liberdade sindical. CONALES quer dizer isso, Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical. E essa, eu estava confessando no início da minha fala, a colega Zilmara, foi uma das condicionantes que apresentei ao Procurador-Geral, Dr. Ronaldo Fleury, quando ele me convidou para exercer esse encargo de atuar na CONALES no âmbito nacional. A CONALES precisa recuperar a sua essência, recuperar a sua finalidade, que é de promoção da liberdade sindical. Não que o Ministério Público do Trabalho não atue de forma repressiva. Essa é a nossa função também. No âmbito da base, no âmbito das procuradorias, inevitavelmente o MPT acaba por ter que atuar de forma repressiva em face de empregadores, em face de violações a direitos fundamentais e, por que não, em face de sujeitos que estejam no mundo sindical. Mas essa, me parece, que é uma atuação que diz respeito à patologia, que diz respeito à exceção. E por se tratar de conteúdo excepcional, não me parece, com a devida máxima venda, que deva ser bandeira da CONALES. A bandeira da CONALES é sim a promoção da liberdade sindical, é sim o combate efetivo a práticas antissindicais. Eu tenho uma recordação aqui de coisa de uns 10, 11 anos atrás, eu fui convidado a falar num evento da FETROPAR
à época ainda, com uma atuação efetiva do saudoso advogado Edésio Passos. E o tema era esse tema epicentro, né? Liberdade sindical, OIT. E eu lembro que eu chego assim, e o Edésio me diz assim: olha, vai com calma lá, tenha um pouco de cuidado, não se envolve muito, né? E essa advertência, esse aviso que o Edésio me deu há 10, 15 anos atrás, nada mais é do que uma lembrança de que o modelo universalista preconizado pela OIT deve ter uma certa mediação, uma certa adaptação para a aplicação do nosso modelo sindical. Temos um colega no Paraná, o Dr. Sandro, do NARD, cuja tese, até depois teve que mudar o nome, mas a tese dele nada mais é do que a liberdade sindical mulata, né? Ou seja, como eu posso simplesmente incorporar um modelo preconizado pela OIT numa realidade onde, entre outras coisas, não temos uma legislação específica para combater atos antissindicais, onde, em regra, a dispensa é imotivada, onde os dirigentes sindicais entram num caminho que não tem volta. Uma vez dirigente sindical, sempre dirigente sindical. E, portanto, sempre sujeito a ser vítima da prática de atos antissindicais, seja pelo empregador, seja por conta do próprio Estado. Daí a importância de se buscar uma mediação, uma interpretação, uma adaptação do conceito universalista da OIT no que tange a liberdade sindical para a realidade brasileira. Eu acho que essa mediação, eu acho que essa cautela deve ser tomada pela CONARES, pelos seus representantes, no que tange a atuação das entidades sindicais, no que tange a questão do custeio e tudo mais. Por falar em custeio, a negociação coletiva custa caro. Quanto é que custou para organizar esse congresso aqui? Para alocar essa sala, para trazer dirigentes sindicais, creio, de municípios, outros que não, da capital, isso tem custo. E partindo do pressuposto de que a associação sindical, diferentemente das demais associações privadas, não representa tão somente os filiados, mas representa toda uma categoria, é razoável que a categoria seja cotizada, seja convocada a puxar esse processo. De que forma que ela será cotizada, eu não sei. Isso a própria categoria vai ter que decidir no âmbito da Assembleia, no âmbito do espaço coletivo que se propõe a essas deliberações. A reforma trabalhista, ou melhor, a contra-reforma trabalhista, vocês bem sabem, nada mais é do que uma manifestação antidemocrática de um governo provisório que, respeitado o entendimento do contrário, eu classifico como golpista. E onde está o golpe? O golpe está na ideia de que tão somente um governo provisório, antipopular, pode implementar pautas que vão absolutamente
caminho oposto àquilo que a população espera dos seus representantes. PEC do teto, reforma da Previdência, reforma trabalhista, da forma pela qual estão sendo construídas e executadas, efetivamente representam um golpe na classe trabalhadora, um ataque aos direitos sociais de titularidade de todo o povo brasileiro, trabalhadores ou não. A Constituição Federal, dos artigos 6 e 7, mas também tratados internacionais de direitos humanos, traz o princípio do não retrocesso. E muitas vezes, de forma ingênua, a gente se abraça ao princípio do não retrocesso e acha que as conquistas duramente alcançadas não correm jamais o risco de serem perdidas, de serem retrocedidas. Lá pelas tantas, a gente se acomoda e parte do pressuposto de que direitos como férias, 13º, um trabalho digno, a não discriminação é uma conquista inabalável. Sinto muito em dizer, mas nenhum direito fundamental, nenhum direito social é tão forte que não possa ser atacado por qualquer retrocesso. E esse é um momento histórico de retrocesso. Seja no que tange às instituições, entre as quais destaco os sindicatos, seja no que tange aos direitos contidos na Constituição e na legislação. Os sindicatos, sim, estão sendo vítimas de um ataque. E vocês sabem disso, eu não preciso dizer isso aqui. Não só por conta da questão do custeio, mas por conta de um protagonismo que se atribui aos sindicatos, de eventualmente negociar em detrimento do que consta da lei. Francamente, não me preocupa, numa concepção macro, o risco das entidades sindicais em precarizarem a condição da categoria. Isso pode acontecer? Pode. Mas nós temos instrumentos jurídicos para combater isso. O que me preocupa é a retirada da entidade sindical do processo de atuação em face da categoria. A doutora bem disse, os pilares do contrato de trabalho, jornada e remuneração, foram suprimidos da atuação sindical. Banco de horas, intervalo, natureza da verba paga, se é remuneração ou se é mera indenização, isso tudo foi para o acordo individual. O que, com a devida máxima vênia, atua em detrimento da atuação dos sindicatos. Impede que as entidades sindicais possam atuar de forma emancipatória na tutela dos interesses da categoria. Isso é algo que nós não podemos deixar de considerar. Se antes a atuação sindical já estava difícil, agora vai ficar pior ainda. Há uma filosofia, há uma concepção individualista que atua em detrimento da atuação sindical, que, como vocês bem sabem, se constrói a partir da ideia de solidariedade. A partir do instante em que você atribui ao acordo individual um protagonismo, você praticamente aniquila a possibilidade do trabalhador vislumbrar na atuação coletiva da entidade sindical um viés de emancipação, um viés de construção de algo melhor. Na verdade, é cada um por si. Quem for mais forte vai vencer. E será que essa realmente é a melhor estratégia? Me parece que não. Você pega lá uma condição pontual que é esse conceito cretino do hipersuficiente. O hipersuficiente
suficiente, não tem mais direito à sindicalização. Então, porque ele ganha acima de 2 pisos da Previdência, ele não tem o direito constitucional de se filiar e de ser beneficiado pela atuação sindical do sindicato que representa a sua categoria. É só acordo individual. E é claro, é só acordo individual cuja cláusula primeira vai ser o quê? Arbitragem. Esse cara não vai para a justiça. Ela vai para arbitragem. Liberdade sindical. Liberdade, eu posso dizer que liberdade não é algo que se ganha, não é algo que se outorga. Liberdade é algo que se conquista. E só se conquista com muita luta. Não pense que o judiciário, o Ministério Público vão garantir liberdade para vocês. Até, eventualmente, posso estar sendo contraditório aqui, se no início da minha fala disse que a função da Conalys é promover a liberdade sindical. Francamente, se a Conalys não é praticar atos antissindicais, já está muito bom. E, por outro lado, eu convoco, eu faço um apelo às entidades sindicais que integram a base da nova central e todas as outras para que tenham em mente essa ideia de que liberdade, conquista, não se ganha. Ninguém vai te dar. Você tem que lutar, você tem que fazer por onde. Você tem que disputar esse espaço, disputar essa narrativa para conseguir efetivar uma pauta emancipadora. Porque o capital não vai fazer. Não pense que vão considerá-lo, porque isso não ocorrerá. E a reforma trabalhista é prova disso. É prova urgente que vocês têm um papel importantíssimo de reivindicação, de luta, de disputa pela melhoria efetiva da condição social de todos os trabalhadores, com vínculo ou sem vínculo, o que for. Mas essa é uma missão que espero possa ser cumprida pelas entidades sindicais. Obrigado. A crise que nós estamos enfrentando hoje não é a crise econômica, mas sim a crise de falta de credibilidade do nosso povo nas instituições brasileiras, e o sindicato é uma instituição. Nós também estamos sendo vitimados por essa onda de descrédito, de malfeitos que os nossos líderes do Congresso Nacional, do governo, têm cometido ao longo dos anos. Então o presidente Calixto fez um alerta aqui, que eu gostaria de encerrar com o alerta que ele fez. Nós temos que ter mais responsabilidade com o nosso voto. Nós precisamos votar melhor, escolher bem e fiscalizar aquele que levou o nosso voto. Eu acho que essa é a principal contribuição que nós podemos dar para uma mudança a curto prazo. Enquanto central, nós vamos seguir no que diz respeito a essa discussão da implantação da reforma trabalhista. Nós vamos seguir uma orientação unânime da Central Nacional. Inclusive vamos fazer uma reunião depois com os advogados dos sindicatos filiados, com os presidentes, com quem está à frente da negociação coletiva, para ver se a gente consegue unificar algumas posições para que os sindicatos façam uma campanha, uma introdução de itens na negociação coletiva que seja unificado e que possa fortalecer as nossas instituições. Também pediria a vocês que tivessem um pouquinho de paciência, que nós
Calixto já assumiu aqui que essa é a vertente que a nova central vai defender. Sabemos que teremos adversários, não combinamos nada com o russo, mas até agora, com relação ao imposto sindical, a nossa posição até aqui será pela deliberação de assembleias. Mas nós vamos trabalhar um edital unificado e um período que todos façam ao mesmo tempo, que no nosso entendimento, a princípio, é no mês de janeiro, que é quando a gente já fazia e devemos continuar fazendo aquelas publicações. Nós só vamos acrescentar mais essa. Então, eu pediria a vocês que aguardem, nós vamos convocar todos os filiados, as suas assessorias jurídicas, para uma reunião mais técnica, para tratar desses assuntos, da negociação coletiva e da postura que nós vamos tratar para reagir a essa questão da contribuição sindical. Um bom retorno dos seus lares, que Deus proteja a todos e a luta continua. É isso aí!